Olá, eu irei falar sobre o contratualismo para o filósofo John Locke, né? E logo de início eu irei falar de maneira geral o que foi este contratualismo, né? O contratualismo foi uma linha de pensamento filosófico que buscava entender as condições que proporcionaram o surgimento das sociedades civis. Os autores considerados contratualistas debruçavam-se sobre questionamentos acerca da natureza humana e sobre a forma como os argumentos humanos tornaram-se capazes de construir o mundo social em que viviam. A ideia partia do princípio de que o ser humano estaria munido de certas características desde o seu nascimento, isto é, características inatas e inerentes à condição humana. De maneira geral, o contratualismo engloba todas as teorias que enxergam o surgimento da sociedade no firmamento de um acordo tácito entre a maioria dos indivíduos. Tal acordo acabou com o estado de natureza em que o ser humano se encontrava, quando apenas os instintos naturais guiavam suas ações, e foi o ato fundador do Estado civil. Como já falei no início deste vídeo, eu irei falar sobre o contratualismo para o filósofo John Locke, né? John Locke foi um filósofo britânico que viveu por volta de 1632 e 1704. Foi um dos autores da escola contratualistas mais influente no campo de estudos filosóficos, políticos e das ciências sociais, né? Em seu segundo tratado do governo civil, voltou-se para a apreciação do problema da origem dos estados civis. Esse pensador apresentou o ser humano como um ser racional e naturalmente social em seu estado natural, quando as leis naturais estavam voltadas para a conservação da liberdade e da igualdade desses indivíduos. E John Locke ele vai tratar sobre o estado de natureza, o termo do contrato ou o contrato social, e também sobre o estado civil, né? E vamos ver resumidamente um pouco sobre estes três pontos, né, muito importantes. No estado de natureza, para John Locke, os homens eles eram os seres inseguros, né? Por que eles eram seres inseguros? Porque eram homens que nasciam nem bons e nem maus. Por isso que eles eram inseguros, né? Por não nascerem nem bons e nem maus. E não nascendo nem bons e nem maus, né, eles podem ser movidos pelo impulso, pela vontade, pelo desejo, pela ganância, pelas paixões, seja lá qual for a situação, né? Então, o ser humano, ele não sendo nem bom e nem mal, ele é inseguro, né? Ele vive em completo estado de insegurança. Para John Locke, todo ser humano tem direitos inalienáveis, né? Nesses direitos inalienáveis, né, ele quer dizer com isso que ninguém tem o direito de interferir, ninguém tem o direito de invadir, ninguém tem o direito de fazer qualquer coisa com a vida, com a liberdade e com a propriedade daqueles indivíduos, né? E ele vai falar sobre esses direitos inalienáveis, que são esses que eu acabei de citar, né? O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. O direito à vida é porque ninguém pode
tirar a vida do outro, né? A não ser que a sociedade como um todo, a sociedade como um conjunto, a sociedade ali, né, se reunindo e chegando a uma conclusão que a vida de determinado indivíduo deve ser tirado por alguma situação dessa forma, para ele, né, pode ser tirada. Mas agora um indivíduo me fazer a mim qualquer que seja a coisa, e eu ir lá muito bem e querer tirar a vida dele, né, eu não poderia fazer isso, né? Então, para John Locke, né, o direito à vida era muito importante, né? Ninguém tinha o direito de tirar, ninguém tinha o direito de tocá-la, né? E também ele fala sobre o direito à liberdade, né? Onde todos tinham o seu direito de se expressar, o direito de se destacar na sociedade. E também o direito à propriedade. Neste direito à propriedade, não é que todos daquela sociedade, todos daquele local, deveriam ter um pedaço de terra, né? Não é que eles iam promover uma reforma agrária e dividir pedaços de terras para cada uma pessoa. Não. As pessoas que tinham condição, elas compravam, né? Que tinham condições financeiras, elas iam e compravam um pedaço de terra, mesmo porque John Locke era um burguês, né? E se tratando de burguesia, já sabemos como é, né? Então, nesse direito à propriedade, né, se alguém tem o direito de adquirir, né, ele pode, né, através dos seus direitos à liberdade, ele pode adquirir um pedaço de terra para ele cultivar, para ele fazer as suas plantações, né? E depois disso, depois deste estado de natureza, né, ele fala sobre o contrato social, né? Locke, né, ele participou do estabelecimento da monarquia parlamentar inglesa no século XVII e por isso se opõe ao absolutismo e defende a democracia representativa, né? Então, como eu estava falando, né, John Locke, ele é defensor para que haja uma democracia representativa dentro daquela sociedade. Deveriam escolher uma pessoa, né, para que representassem todas, né? Vamos comparar com a democracia do nosso país, né, onde nós escolhemos um para nos representar, para governar o Estado, né? E essa democracia representativa para ele, quem deveria participar da eleição, quem deveria participar da votação, era somente aqueles do voto censitário, né? Ou que tinham uma boa condição financeira, né? E com isso, né, eles elegiam um para representá-los, né? E por fim, vamos ver sobre o Estado Civil, né? A partir do momento que houve o termo do o contrato social, né, dentro da sociedade, né, aquilo que vimos lá atrás, no estado de natureza, onde todo ser humano tem direito a direitos inalienáveis, né? Aqui no estado de natureza, aqui no estado civil, este estado civil deve proteger estas pessoas, né? Com o seu direito à vida, com o seu direito à liberdade, com o seu direito à propriedade. Então, as leis devem ampará-los, né? As leis devem
defendê-los, né, em qualquer que seja a situação, né, dentro da sociedade, né, sendo que agora tem um representante, né, para defendê-los. Só lembrando que esta representação, né, esta democracia, ela funcionava apenas dentro da burguesia.